Líderes da Câmara afirmam ver exagero na decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de mandar investigar a tentativa de liberar emendas de comissão. Quem chega agora no Jornal Jovem Pan é o Bruno Pinheiro, que tem mais detalhes sobre isso. Boa noite, Bruno, bem-vindo. Ô Cuba, ótima noite a você, sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Remédio amargo, ninguém é fã, na verdade, e aí veio essa repercussão imediata, uma reação do Congresso Nacional que está esvaziado até por conta de um recesso que iniciou na última semana. Arthur Lira já está ausente e ainda assim teve essa repercussão, entendendo que foi uma reação muito dura ao Congresso Nacional nesta reta final, já que representantes e os municípios estavam e estão aguardando esses recursos chegarem. O que tem uma diferença às emendas de bancadas é justamente o que dificulta acessar essas informações que o ministro Flávio Dino está requisitando. Diante disso, o que a oposição está se articulando? Justamente com uma proposta de emenda à Constituição que visa acabar com as emendas de comissões e se tornar emendas individuais, o que seria um compromisso do governo atender de forma geral a todos os parlamentares. Seriam emendas impositivas. Com quem eu conversei, o entorno de Arthur Lira, eu ouvi o seguinte, que se não houver uma flexibilização por parte do Supremo Tribunal Federal e nem do governo federal, essa emenda à Constituição nem Jesus Cristo, nem os 12 apóstolos iriam conseguir segurar essa emenda, porque há um interesse do Congresso em receber esse dinheiro. Então foi justamente o que eu ouvi, que não haverá nenhuma dificuldade de recolher assinaturas e iniciar essa discussão, de autoria do deputado Altineu. Hoje, líder da oposição ainda em 2024. Então, essa discussão está no Congresso Nacional. Acionaram, inclusive, a representação jurídica da Câmara dos Deputados a fim de uma resposta, se vão recorrer contra esta decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Na mesma decisão, o ministro cita ainda recentes ações, como muito dinheiro dentro do guarda-roupa, em aviões, dinheiro sendo jogado da janela e o discurso do senador Cleitinho de Minas Gerais, que cita que estaria sendo a favor, ou que seria a favor, de iniciar uma CPMI para investigar as emendas dos parlamentares, que seria algo inédito, o Congresso investigando o Congresso. Até agora, somente o senador Cleitinho se manifestou a favor desta medida, viu, Nelson Kobayashi? Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Uma boa noite para você. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela. Vilela, esse assunto das emendas é infindável. A gente está chegando no Natal e as emendas ainda são assunto. O interessante é que esse bloqueio veio depois das votações importantes do Congresso Nacional na última semana. Mas os parlamentares estão entendendo como um exagero a investigação determinada pelo ministro Flávio Dino. Como é que você avalia, Cristiano Vilela? Olha, Cuba, foi corretíssima a decisão do ministro Dino. Analisando os elementos que são colocados, não tem uma mínima justificativa você ter a destinação de milhões, de bilhões de reais em emendas de bancada sem que haja uma reunião do colegiado, sem que haja uma formalidade para essa indicação, sem que isso fique muito claro, sendo tratado apenas em articulações junto às principais lideranças partidárias. Nesse sentido, eu vejo que é importante que haja uma grande transformação no Instituto das Emendas Parlamentares no Brasil. Emendas parlamentares que eu pessoalmente sou contra, acho que é algo que vem no sentido contrário ao papel do Legislativo, mas uma vez existindo, tem que existir dentro de uma conformação republicana e não nesse formato com pouca publicidade como ele existe ainda hoje no Brasil. O ministro, além de determinar o bloqueio, de determinar a abertura de uma investigação, ele projetou uma audiência pública para fevereiro, já com os novos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Como é que você projeta esse assunto das emendas parlamentares para 2025, a partir agora de uma reunião que vai haver entre o ministro Flávio Dino e esses novos presidentes das casas, tanto da Câmara quanto do Senado?
Olha, é muito positivo que o judiciário esteja com uma conduta firme no sentido de impor limites a esse tipo de prática dentro do Congresso Nacional, a esse tipo de prática até certo ponto abusiva, com pouca transparência. No entanto, a gente analisando os contextos políticos onde isso se dá, vamos ter a expectativa de botar mais fervura em um certo conflito envolvendo entre os poderes no Brasil. Aliás, essa foi a tônica de 2024, de 2023, e tudo indica será a tônica de 2025. Uma relação conflitiva que, pelo visto, o fim ainda está longe de chegar, mesmo com essa mudança de ano.